Obrigado pela acolhida de sempre, muito calorosa. É um prazer estar aqui de novo, né? No Bezerro de Menezes, aqui nessa extensão online, mas é uma casa que eu tenho um carinho muito grande e adoro estar presente. Então, trouxe uma reflexão para nós hoje acerca do autoconhecimento, né? A expectativa é que a gente compreenda a importância do autoconhecimento, qual o papel, né, que o autoconhecimento tem no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução. Qual o papel do autoconhecimento para eu me tornar uma pessoa melhor para mim, para os outros, né? Então, a ideia é que hoje a gente fazer uma reflexão em torno da importância do autoconhecimento, do conhecimento de nós mesmos, baseados nos ensinamentos do Evangelho, baseados no ensinamento da doutrina dos Espíritos, né? Então, vamos trazer alguns elementos aqui para a gente refletir junto. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Vamos ver se agora ela vai. Agora foi. Vocês estão enxergando aí? Sim. Ok, então vamos lá. Para introduzir a nossa reflexão, eu trouxe um elemento aqui da mensagem do capítulo 89 do livro Vinha de Luz, intitulada Intimidade do Ser, porque ela vai falar um pouco dessa questão da vida íntima, da reforma íntima, falar um pouco dessa necessidade, dessa profundidade. E ela é inspirada nesse versículo, né, 12, capítulo 3 da carta aos Colossenses, que diz que vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse capítulo é interessante que ele vai abordar principalmente sobre a união, né, do cristão com o Cristo. E aí Emmanuel começa a reflexão dizendo o seguinte, indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. Então, Emmanuel já começa falando assim, não tenho dúvida alguma que não é suficiente, não basta apreciar, admirar esses sentimentos sublimes que o Evangelho de Jesus, que o cristianismo nos inspira. Né? O sentimento de amor, de compaixão, de bondade, de paciência, humildade, perdão, indulgência, enfim. Apreciar, admirar não é suficiente. Então, como eu estava dizendo, Emmanuel traz para nós que é indispensável, que a gente não pode dispensar revestirmos desses sentimentos. Como é que eu revisto de um sentimento, né? Além de senti-lo profundamente? Eu preciso vivenciar, eu preciso praticar, eu preciso me envolver, né? Não de modo externo, mas de modo interno. Então, não é suficiente só apreciar, porque a gente acha bonito, né? Quando a gente vê os espíritos luminosos que trazem os exemplos, que a gente conhece os casos, as passagens de Jesus, mas é preciso revestirmos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios. Então, ele está falando assim, ele não está falando do campo das ideias, não está falando das deduções, né, do exercício da razão. Ele está falando de profundidade.
algo que está lá profundo, algo de fora o íntimo. Ele está falando da essência. E ele continua: o problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Ou seja, de novo, não tem nada a ver com atividade funcional do cérebro, com raciocínio, com atividade intelectual, né? É necessário que os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos sentimentos mais íntimos venham à tona, estejam à frente. Por isso que a doutrina espírita, não é por acaso, ela nos prega a reforma íntima, né? Que a reforma íntima, ela não é uma ciência exata, né? Não é uma reforma de um cálculo que um engenheiro faz, um arquiteto. Ela é uma filosofia de vida, então eu preciso praticar na minha vida. E aí, eu vou passar um pouco mais rápido aqui nessa questão, porque eu quero pegar um link que tem no encerramento dessa mensagem para a gente entrar de fato no Livro dos Espíritos e no que eu quero trazer hoje para nós, tá? Então ele continua: alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Então, foge do campo externo, foge do campo das palavras, né? Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do mundo. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade, né? Eu não combato o mal com mal, só com bem. Porque se eu combater o mal com mal, eu estou alimentando o mal, eu não estou combatendo. O orgulho é a mesma coisa. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escudo e estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Onde estão essas reservas de sentimento interior, sentimento superior? No nosso íntimo, né? Centelha divina que Deus plantou em cada um de nós. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Então, alguns, né, sinceros vão encontrar realmente nessas palavras de Paulo um estímulo para seguir em frente, para aprofundar. Outros vão achar que é só a questão de fé, né, de acordo com o seu modo de entender. E é aqui que eu queria chegar. Todavia, ele finaliza, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Qual que é essa diferença, né? O que é fazer psiquismo por alguns dias e o que é fazer o psiquismo para solucionar questões para a vida interna? Né? Qual que é essa diferença? O psiquismo é a atividade psíquica, né? Ou da psique, aquela atividade do espírito. São os pensamentos, são as sensações, os sentimentos, ou seja, a prática desse autoconhecimento. E aí, qual que é essa diferença? Existe uma diferença, ele fala aqui. Fazer psiquismo por alguns dias, ele vai gerar a mudança de comportamento. Então, eu faço análise, né, de um sentimento inferior que eu tive, eu agi com
com arrogância com alguém, e eu avaliei e refleti, falei, eu sou arrogante, eu não posso mais ser arrogante assim, né? Então, a partir de hoje, eu vou tomar esse cuidado e vou mudar o meu comportamento. Será que isso, de fato, funciona? Será que eu consigo modificar? Será que, agindo dessa forma, pensando dessa forma, eu vou conseguir deixar de ser arrogante? Né? Será que eu vou conseguir mudar de fato? Ou eu vou deixar de ser arrogante por alguns dias? Né? E solucionar questões para a vida eterna é o que nós chamamos de transformação moral. Aí sim, a partir do momento que eu soluciono uma questão, de verdade, eu gero uma transformação. E nós, como espíritas, o que nós queremos? Uma mudança de comportamento, porque eu me comporto em determinados lugares de um jeito, mas em outros eu me comporto de outro, né? Já reparou que na casa espírita parece que só tem santo? A gente fala mais baixinho, né? A gente fala mais calmo. Se um colega pisa no nosso pé, a gente fala, não, foi nada não. Às vezes pisa naquele calo que está doendo. Aí a gente fala, não, quer pisar no outro aqui? Fica à vontade. Né? Mas quando a gente está fora, às vezes, sobretudo com aqueles que estão conosco, muitas vezes, que a gente tem dificuldades, a gente não tem a mesma paciência, a gente não fala baixinho, né? A gente não escuta, a gente não tem humildade, né? Como a gente tem na casa espírita. Então, será que o que a gente quer é essa mudança de comportamento ou essa transformação moral? Porque a mudança de comportamento, eu vou me comportar de acordo com a situação, de acordo com o ambiente. E a transformação, não. A transformação moral, eu vou me transformar, de fato, numa pessoa humilde. Eu vou me transformar, de fato, numa pessoa compassiva. Eu vou perdoar, de fato, e por aí vai. E nós, como espíritas, nós queremos o quê? A transformação moral, né? Conforme Kardec nos traz no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, olha o que ele traz para nós, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mas para eu domar minhas más inclinações, eu preciso conhecê-las. Será que de fato eu conheço as minhas más inclinações? Será que de fato eu consigo enxergá-las? Né? Essa é uma questão que é importante a gente refletir e eu acho que a gente vai sair daqui hoje com essa ideia, né, de que não, nós não conhecemos as nossas más inclinações como deveríamos, ou não conhecemos profundamente, talvez conhecemos superficialmente, né? Então, o que a gente está buscando, enquanto espírita, é a transformação moral. E como se dá essa transformação moral? Aí Kardec vai trazer para nós também. Nessa questão 919, né? Que para mim é uma, se não for a mais importante, nesse momento para mim, talvez uma das mais importantes que nós temos no Livro dos Espíritos. Por quê? A gente precisa se ater à pergunta, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, observe que eu grifei ali, melhorar nesta vida. Então, nós temos questões no Livro dos Espíritos que a gente vai estudar
e talvez alguns de nós já tenham estudado em outras vidas, no plano espiritual, e vamos continuar estudando, né? O Evangelho Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro para nós que os espíritos, aqueles espíritos luminosos que participam da codificação, continuam estudando o Evangelho, né? Quando Kardec dá voz aos espíritos, ali fica claro para nós que eles continuam estudando o Evangelho. Então, a gente estuda eternamente. Mas essa frase, essa questão, é para quem quer melhorar nesta vida. Então, se eu estou encarnado, eu faço uma análise, né? O que eu construí até aqui e o que eu preciso fazer daqui para frente para poder melhorar nesta vida. E aí eles respondem. Os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Interessante que eles não falam, ó, estuda mais o espiritismo, pratica mais a caridade, faça mais a campanha do quilo, estude mais. Não, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de nós mesmos é o meio mais prático. É a prática que a gente deve desenvolver para a gente melhorar nessa vida, nesta ainda, e resistir à atração do mal. Essa é uma questão que todo mundo conhece, né? E muitos até falam assim de cor. E aí se continua. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Então, Kardec já fala assim, a gente conhece essa máxima, né? Sócrates trouxe ela para nós, a gente sabe, mas como eu consigo? Por quê? Aqui ele já fala, ó, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Jesus já nos alertou 2000 anos atrás. É mais fácil enxergar um cisco, né, no olho do nosso irmão do que uma trave no nosso. Então, olhar para dentro de nós mesmos, conhecer, praticar o autoconhecimento, praticar o autodescobrimento é muito difícil. Até o Kardec, que é um espírito dos mais luminosos que pisaram na Terra, ele tinha essa dificuldade. E aí vem a clássica resposta do Santo Agostinho, né? Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, no fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer, a ver que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. E aí, até muitos palestrantes sabem essa parte de cor, né? E convencionou-se no meio espírita a ler essa questão até aqui, mas ela não termina aqui. Ela é uma questão muito grande, são 3 páginas, né, do Livro dos Espíritos, mas convenceu-se a falar o seguinte, olha, então, seguindo a orientação de Santo Agostinho, a gente deve analisar toda noite, né, passar em revista o que eu fiz durante o dia, se eu magoei alguém, se eu fiz algum mal a alguém, se eu agi errado, se alguém tem motivo de se queixar de mim, para que amanhã, ao acordar, durante o meu dia, eu não repita mais o que eu fiz. Isso é o que a gente vê na maioria das vezes, né? Só que a questão em si, a questão 919, ela em nenhum momento ela fala isso. Em nenhum momento você faz a análise do seu dia para amanhã você fazer diferente. E aí eu vou passar. Nós não vamos ler a questão toda, porque ela é muito grande, e aí a gente não conseguiria concluir. Mas eu grifei aqui o que ela fala, quais são os verbos que ele traz para nós.
Ó, formulai vossas perguntas, interrogai, perguntai ainda isto, examinai. E aqui no meio ele coloca essa frase: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. O conhecimento de si mesmo, questão de colocar grande, é, portanto, a chave do melhoramento individual. O que é a chave? A chave é aquela que abre uma porta, né, que te permite sair de um lugar e acessar um outro lugar. Então, se você quiser melhorar, se você quiser sair do lugar para ir para um lugar melhor, ter um melhoramento individual, a chave é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. De novo, não estou falando para não estudar, para não praticar caridade, nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem condições de compreender a mensagem, né? E quanto mais também a gente vivencia o bem, mais a gente também abre um canal com a espiritualidade superior que nos permite também compreender melhor os ensinamentos. Mas o fato é que a chave que vai nos fazer melhorar nessa vida é o autoconhecimento. E aí continua, ó, perguntai. Em nenhum momento na questão ele fala assim, faça isso ou faça aquilo. Só pergunta. Procurai saber, explore a sua consciência, faça o balanço, avalie. Tá vendo? Só questão de foro íntimo, de ir para dentro. Não tem nada, nenhum movimento externo aqui. Questão 919 do Livro dos Espíritos, ela não propõe nenhum movimento externo, nenhum movimento com relação ao outro. Só um movimento interno, só uma viagem para dentro de nós mesmos, para essa avaliação, essa exploração da consciência, fazer esse balanço, formular perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Então, é um processo de investigação, né? Não é uma pergunta, eu sou vaidoso, por que eu sou vaidoso? Né? Por que fecha? Por causa disso, disso. Não. Que momento eu sou vaidoso? Com quem eu sou vaidoso? Em qual que situação eu me sinto envaidecido? E aí a gente vai formulando e vai aprofundando. E aí termina a questão, mas repito, em nenhum momento ele fala, faça um movimento exterior, sempre buscando se conhecer. E aí tem um comentário de Kardec que é muito importante, onde ele fala o seguinte, comentário da questão 919, tá? Trouxe um pedaço aqui do comentário dele. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Olha o que ele afirma para nós. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Perscrutar é investigar com profundidade. Então, ele afirma para nós, muitas, não é uma nem duas, não, são muitas, ou seja, a maioria das faltas que nós cometemos nos passam despercebidas. E aí, se a gente realmente fizesse o santo, seguisse o conselho de Santo Agostinho, não só à noite, né? Ele tinha essa prática de fazer à noite. Naquela época, ele não tinha novela para assistir, não tinha WhatsApp para ele ficar, não tinha Instagram, Facebook, né? Então, eles tinham tempo para, de fato, fazer uma reflexão mais profunda. Hoje em dia, a gente já vai dormir cansado,
né? Então dá aquela passadinha assim, mal faz a oração e já dorme, né? Então esse processo de interrogação, esse processo de autoexame, de autoavaliação, ele é em qualquer momento. Ele não precisa ser um ritual, né, à noite. Santo Agostinho aqui, ele esqueceu que a gente é voltado aos fenômenos, aos rituais, né, e deixou um ritual, e muita gente pratica isso como um ritual. Faz à noite, mas esquece de fazer durante o dia, sobretudo no momento das situações que acontecem onde nós falimos, né? E aí, o que acontece? A gente nem percebe, como Kardec coloca aqui, por não investigarmos profundamente o quê? A natureza e o móvel dos nossos atos. Ou seja, a gente precisa investigar onde nasce e o que motiva. Então, o meu orgulho, ele tem uma nascente. A questão não é o meu orgulho, é descobrir onde ele nasce e descobrir onde ele motiva. O que está motivando esse orgulho? Né? Essa é a orientação de Kardec. Investigarmos a natureza e o móvel, onde ele nasce, por que ele nasce, como ele nasce e o que motiva, o que alimenta o meu orgulho, a minha vaidade, a minha impaciência, a minha irritação, né? E tantas outras fraquezas que nós temos. E aí, para a gente tentar ilustrar e compreender isso ainda mais, algumas questões, né, na frente da 919, ou seja, da 913 a 917, Kardec vai trazer para nós o ensinamento sobre o egoísmo, né? Que a gente sabe, como ele coloca aqui, que é o vício mais radical, que dele deriva todo o mal. Então ele pergunta, entre os vícios, qual podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacardes pela raiz. Mais uma vez, Kardec nos alertando que a gente só consegue melhorar, a gente só consegue eliminar o mal se atacá-lo lá na raiz. É lá onde ele nasce. É na causa. Não é o mal em si, né? Então ele fala, só consegue extirpá-los enquanto não atacares pela raiz, enquanto não lhe houveres destruído a causa. E na questão 917, Kardec pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo. E aí tem uma resposta maravilhosa, vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler, só que ela é muito grande, não daria para trazê-la toda aqui, a gente teria que fazer um seminário. Mas é uma resposta incrível do Fenelon. Mas eu pensei aqui a nota de Kardec, parte da nota de Kardec, para a gente tentar compreender um pouco mais como se dá esse processo, né? Então, qual o meio de se destruir o egoísmo? E Kardec coloca lá na nota dele. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. E aí, é só uma observação, não aos médicos, né, de hoje, que fatiaram o corpo humano e estudam mais e aplicam mais o remédio para o sintoma do que para a causa. Muitas vezes não investiga nem a causa, né? Porque hoje existem muitas especialidades e o corpo humano a gente sabe que ele está todo interligado e a gente sabe ainda mais que o nosso corpo espiritual, que a nossa mente reflete no nosso organismo, reflete no nosso corpo, inclusive através das doenças. Então, a medicina hoje, ela já não atua muito remontando a causa, né?
tem até mudado, mas a medicina hoje fatiou o corpo humano em especialidades. Então, trabalha muito o quê? O sintoma. Está com dor de cabeça, vamos ver um medicamento para sanar sua dor de cabeça, parar de doer. Mas qual que é a origem? Né? A origem pode ser de uma dor de cabeça, pode ser um problema na vista, pode ser um problema no estômago, pode ser um excesso de preocupação, alguma questão mental, você pode estar sofrendo um AVC, podem ser várias coisas, né? Então, enfim, o importante é o que ele coloca aqui, ir lá na causa. Voltando de novo para os nossos sentimentos, na causa da minha vaidade, na causa do meu orgulho, na causa da minha irritação, na causa do meu medo, na causa da minha impaciência, né? Ele continua, que se pesquisa em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Então, o egoísmo ele está implantado em toda a sociedade, independente do perfil do núcleo familiar, independente da instrução, independente do nível social, do nível econômico, eles exercem influência, né, em todo o organismo social, né? Então, é preciso o quê? Investigar. Qual a causa? Tem que olhar, tem que perceber em todos os lugares onde eu estou alimentando esse egoísmo, onde ele está nascendo, né? Porque é daí desse egoísmo que nascem todos os nossos males. Então, eu preciso que investigar e não ficar fazendo mudança externa, não tentando mudar o comportamento. Não estou falando que a gente tem que ter um comportamento inadequado, não. Mas o que eu quero trazer aqui é que a mudança de comportamento ela não gera transformação moral. O que gera transformação moral é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo, né? E aí, olha que interessante, eu coloquei em vermelho aí, uma chave de leitura, né? Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Olha que interessante. Então, eu não preciso fazer esforço para ser caridoso, fazer esforço para orar, para ser brando ou pacífico. Eu preciso conhecer o quê? As causas. Porque a partir do momento que eu conheço as causas, a partir do momento que eu acesso lá internamente a causa, a origem, né? E o que motiva esse mal, o remédio se apresenta, ou seja, eu vou me curando desse malefício. Então, a minha impaciência, o meu ódio, a minha descrença, ela tem uma nascente, que é o egoísmo. Então, eu não fico combatendo a minha arrogância, né? Eu não tenho que combater a minha arrogância. Eu preciso combater o quê? Uma regra que tem dentro de mim de que o fato de eu ser talvez mais instruído, de eu ser mais inteligente, ou de eu ser mais rico, eu sou melhor do que os outros. Então, é isso que eu combato. Eu não combato o mal em si, eu combato a causa. Eu busco a causa. Aí ele continua: a cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, de novo, lá onde ele nasce, ou seja, com a educação. Isso aqui é importante, com a educação. Aí ele conclui: não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas que tende a fazer homens de bem. A educação
se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Que educação é essa, gente? Eu trouxe as duas frases aqui para a gente fazer uma relação entre elas. O conhecimento de si mesmo, aqui eu troquei, tá? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. É a questão 919A, tá? Está aí 917, mas é 919A. E educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Esta sim é a questão 917. Desculpem, eu inverti aí. Então, olha o que está falando. A chave do progresso moral, a chave do melhoramento individual está na educação. Que educação é essa? Só pode ser uma educação relacionada com o conhecimento de si mesmo. E aí eu trago aqui, para a gente refletir, trago aqui para vocês, Kardec fala sobre essa educação em 3 questões no Livro dos Espíritos. Pelo menos eu não identifiquei mais nenhuma, tá? A questão 917, que é o que eu trouxe para vocês, na questão 685 e também na 872. Então, o Kardec apresenta para a gente 3 tipos de educação. A educação intelectual, né? É essa que a gente adquire com a nossa cognição, com a nossa inteligência, com a bagagem intelectual que a gente vai, ao longo das nossas existências, a gente vai adquirindo, né? Em determinados temas, em determinados assuntos. Tem a educação moral pelos livros. O que é essa educação? É o que a gente lê, né? A gente lê aqui, lê uma mensagem do Evangelho e analisa, fala, poxa, não é legal ser vaidoso, não é bacana, não é legal, né? Eu preciso mudar. E aí a gente muda o comportamento, né? Essa educação moral pelos livros, ela não gera transformação moral. A única educação que gera transformação moral é a educação moral pela arte de formar o caráter, ou ele fala pela arte de moldar os caracteres. Que é essa educação íntima. É o conhecimento não intelectual, nem um conhecimento moral pelos livros, mas o conhecimento moral pela autoanálise, pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento. E aí nós temos 3 tipos de pessoas, né, só para a gente analisar onde a gente se coloca e a necessidade de mudança, né, se sim ou não, enfim. Mas como a gente se situar, né? Tem 3 tipos de pessoas que praticam, entre aspas, o autoconhecimento, né? Tem aquelas que já são donas de si, que já se conhecem, né? Se colocam como, não, eu já sei que eu sou vaidoso, eu já sei que eu sou egoísta, tal, e, enfim, não vou mudar nessa vida, vou noutra. Essa que acha que se conhece são as pessoas mais difíceis de se relacionar, né? Pessoas muito difíceis. Tem aquelas que entendem que o autoconhecimento é um mero mapeamento. É o que eu falei lá na frente, que convencionou-se a falar na casa espírita, né? Analiso hoje o que eu fiz e vejo os erros, as falhas, e amanhã eu mudo, né? Como se fosse o autoconhecimento fosse um mero mapeamento. Eu só preciso reconhecer minhas falhas para mudar o que precisa. Só que esse processo também não é um autoconhecimento. Vou explicar por quê. Alguém aqui acorda e fala assim, hoje eu vou ser arrogante com todo mundo, ou vou ser raivoso, hoje eu vou olhar para todo mundo com cara feia, vou tratar mal, etc. Alguém aqui faz isso? Não, né? Ninguém escolhe ser arrogante, ninguém escolhe ser vaidoso, ninguém escolhe ser orgulhoso, ninguém escolhe agir com raiva. Só que a gente age. A gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, a gente age com raiva. Por quê?
Por quê? Né? Então, se eu não escolho não ser, eu não posso escolher ser. Por isso que o processo de mudança de comportamento ele não gera transformação moral. Porque esse sentimento de raiva, ele vem à tona. Ele está lá no íntimo. Ele está lá, escondidinho. Às vezes eu reprimo, né? Eu reprimo. Eu sou uma pessoa vaidosa, gosto de me vestir bem, não sei o quê, maquiar, cabelo, mas aí no centro eu não sou bem vista, então eu reprimo, né? Aí eu vou no centro, eu coloco lá, eu tiro minhas joias, coloco um anelzinho de couro, vou com uma roupinha simples e tal, aí, né, finge que eu não sou vaidosa. Só que o que acontece? A nossa psique é um circuito fechado. O fato de eu reprimir a minha vaidade não quer dizer que eu acabei com ela, eu só escondi ela. E aí, quando eu menos esperar, ela vem à tona. E aí atropela a gente. E aí a gente se vê tendo uma atitude inesperada, que a gente não esperava, tratando alguém, destratando alguém, agindo de forma intempestiva, com ansiedade, né? Com um momento de vaidade, porque essa pessoa, por exemplo, que gosta, que é vaidosa e reprimiu, ela, quando chegar uma pessoa nova no centro, ela vai falar assim: nossa, aqui é maravilhoso. Eu era assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu era toda, me maquiava, vestia umas roupas mais extravagantes, usava um monte de joia, mas hoje não. Eu melhorei. Eu só uso o anelzinho de coquinho, eu só ando com roupa simples. Quer dizer, a vaidade continua nela. Antes ela tinha vaidade de usar roupa cara, joias, agora ela tem a vaidade de falar que ela não é vaidosa. Então, reprimir não resolve, né? A mudança de comportamento, ela mudar o jeito dela, mudar o jeito de se vestir, até o jeito de tratar as pessoas, não transformou ela, não deixou ela menos vaidosa, né? E tem aquelas que entendem o poder do autoconhecimento, que o simples fato de buscar a si mesmo produz transformações profundas. Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo, vou compreendendo que aquela arrogância ela tem uma raiz, que tem uma ligação com determinada situação, com determinado tipo de pessoa e etc., quando eu vou conhecendo isso, quando eu vou buscando, eu vou me transformando, né? Kardec diz lá atrás, na questão 917, conhecidas as causas, o remédio se dará por si mesmo. E aí acho que eu não vou ter tempo de introduzir, né? E que já faltam 7 minutos para as 9, então eu não vou aprofundar, não vou entrar aqui nessa questão do capítulo 20, que é o capítulo da vontade, que Leon Denis traz para a gente, essa importância de se autoconhecer, né? Porque ele vai falar aqui que os Vedas, os persas, todos eles trazem a mesma mensagem que o Cristo trouxe. Muito antes de Jesus, eles já vinham trazendo, né? Que o reino dos céus está dentro de nós. Então, a resposta, a cura das nossas mazelas estão dentro de nós. Não estão lá fora, não está no outro, está no movimento interno, não no externo. Eu tenho que ir para dentro. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, para eu me transformar moralmente, eu preciso que abraçar a minha sombra, abraçar aquilo que eu estou escondendo. A sombra na nossa psique é tudo aquilo que a gente quer esconder, tudo aquilo que a gente não quer que as pessoas saibam. Mas ela é o único caminho que nos gera transformação moral. Eu coloquei aqui o livro Paulo Estevam,
que era para ilustrar com Paulo, né? Convencionou-se a falar também assim, Paulo encontrou Jesus na porta de Damasco e se transformou. Mas foi assim? Se transformou num passe de mágica? Né? Paulo não, Saulo, né? Foi num passe de mágica? Encontrou Jesus e se transformou? Não, não foi bem assim, não. Lá no livro Paulo Estevam está bem claro. Então ele tem aquele momento, aquele encontro com Jesus, fica cego, entra na cidade, né? Tenta falar com um amigo, o amigo não acolhe, ele vai para a hospedaria. O Ananias, né? Jesus já tinha orientado o Ananias, que era o cristão que Saulo estava perseguindo, então ele estava indo para Damasco prendê-lo. Ananias vai, e aí conversa com ele, dá um passe, cura da cegueira, né? E aí Saulo, né? Ele era afoito, ele queria resolver do jeito dele, da forma dele, né? Então ele sabia, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita instrução, ele tinha muito relacionamento. Então, aquele momento ali, ele queria agir, defender Jesus da mesma forma que ele defendia, que ele, né, tratava no Sinédrio, defendia as Escrituras. E aí ele fala assim, amanhã inclusive tem uma reunião no Sinédrio, onde estão vindo muitos de fora, e eu vou lá falar de Jesus. Ananias falou para ele, olha, calma, Paulo, não é bem assim, vai devagar, tem certeza, você não vai ser bem acolhido, tal. Não, eu vou falar de Jesus, eles precisam saber, tal. E aí Paulo vai. E o que acontece com ele? Ele começa a falar de Jesus no meio do sinédrio, eles começam a zombar dele, chamar de louco, jogaram bengala, levou bengalada, e ele só não foi condenado ali na hora, ao apedrejamento, à morte, enfim, porque ele era um cidadão romano, ele tinha ainda o respeito dessas pessoas, né, pelo histórico dele, de defesa das escrituras, e porque eles consideraram loucos. Então, um ancião lá levantou e falou, não, vamos deixar o nosso irmão, ele merece a nossa consideração, e etc. E aí foi todo mundo embora, né? Então, não foi uma mudança rápida. Aí o que aconteceu? Paulo viu que do jeito que ele sabia fazer, da forma que ele sabia, impondo, exigindo, subindo na tribuna e falando bonito, ele não ia conseguir trabalhar para Jesus. E aí o que ele faz? Ele vai para o deserto. Fica 3 anos no deserto, tomando sol, trabalhando como tecelão, e aí sim, 3 anos no deserto refletindo e conhecendo, se aprofundando, né? Se analisando, vendo como ele era arrogante, vendo aquela postura dele intempestiva, a questão da força, analisando tudo que ele fez. Aí ele fez essa prática, essa análise, foi para dentro, mergulhou internamente, e aí sim, só depois de 3 anos no deserto, é que ele de fato começa a trabalhar para Jesus. Né? Então, é muito importante a gente saber de fato essa história. Né? Então é isso, gente. Acho que aí Leon Denis ele finaliza dizendo: são poucos homens que saibam ler em si. A gente tem essa dificuldade. Nós não aprendemos. Né? As pessoas aqui que são mais vividas, por exemplo, a gente não falava na infância questão de saúde mental, de autoanálise, de ir para dentro, de se conhecer, né? Era só questão externa, a gente foi criado para o mundo externo, né? A mulher ela tem que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, o homem tem que prover o material, né? Tem que dar uma estrutura, tem que dar educação, tem que colocar comida dentro de casa. Então, nós fomos criados para vivenciar o mundo exterior, né? Mas nós precisamos percorrer o caminho da existência, nós percorremos, né, por isso, o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas
cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, a partir do momento que eu me aprofundo, a partir do momento que eu vou para dentro, eu vou descobrir as minhas riquezas psíquicas. E essas riquezas que existem dentro de mim que vão nos proporcionar a felicidade. Só que são poucos os homens que saibam ler si. A gente não sabe aprofundar. A gente não consegue. Certo? Eu faço, só para ilustrar aqui, eu costumo fazer uma relação, né, da nossa psique, do nosso mundo íntimo, com o mar. Se eu perguntar aqui, quem conhece o mar, todo mundo provavelmente vai falar assim, eu conheço. Mas aí se eu perguntar assim, qual a temperatura do mar a 1000 graus de profundidade? Provavelmente ninguém vai saber, se não tiver um oceanógrafo aqui. Qual que tipo de vegetação tem a 5.000 metros de profundidade? Qual a luminosidade que tem a 10.000 metros de profundidade? Qual que é a fauna, qual que é a flora que tem a, sei lá, 15.000 metros de profundidade? Nós não sabemos. Por quê? Nós conhecemos o mar na superfície, ou na beirinha da praia ali, né? Pegando a onda ali, ou então a gente passeia de barco, só por cima, dá um passeio de barco. A nossa psique é a mesma coisa. O que a gente conhece é o mínimo, é uma pontinha do iceberg, é 5% do que, de fato, a gente tem de mundo íntimo. Então, por isso essa necessidade do autoconhecimento, e só através dele que a gente vai conseguir a transformação moral. Não é um processo rápido, não existe isso de, né, vou mudar nessa vida. Se fosse fácil assim, todos nós já seríamos espíritos puros, né? Se for só ver que assim, eu sou arrogante, então a partir de agora eu não vou ser mais arrogante, então a gente já era espírito puro. E o processo de autoconhecimento, ele é uma filosofia de vida. Assim como a doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida. É para a gente implantar no nosso dia a dia. Ok, gente? Desculpa se eu alonguei um pouquinho, mas era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir um pouco mais sobre o que de fato é esse autoconhecimento, qual a importância que ele tem na nossa vida e a gente atentar para a necessidade de praticá-lo quanto antes para a nossa transformação moral, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Obrigado pela atenção de vocês aí.